avó revela segredo chocante. Pai mata a mãe e impõe silêncio sinistro por anos. A tempestade rugia lá fora, relâmpagos cortando o céu escuro como se fossem facas. Clara estava sentada à mesa, o silêncio a envolvendo numa redoma opressora. O cheiro do jantar se misturava com o som da chuva tamborilando nas janelas. A avó, com suas mãos mirradas, movia-se lentamente, servindo uma sopa que parecia ter sido feita com o mistério guardado para aquela noite. Cada colherada era um ritual, um lembrete de que falar era um risco que ninguém queria correr. Por que sempre o silêncio? Clara pensava enquanto empurrava a comida, o estômago contraído de ansiedade. A avó olhou para ela, seu olhar profundo e carregado de segredos, e naquele instante, Clara sentiu que algo estava prestes a mudar. Era como se um peso estivesse prestes a ser liberado, mas a promessa da verdade carregava uma tensão que fazia o ar parecer cada vez mais denso. Quando finalmente a avó quebrou o silêncio, houve uma pontada na atmosfera. Clara, preciso te contar. Sua voz tremeu e o coração da jovem disparou. Uma confissão estava prestes a jorrar das sombras. Seu pai, ele assassinou sua mãe. As palavras caíram como pedra nas águas calmas de seu mundo. Clara congelou. O tempo parou. O que sua avó dissera reverberou em sua cabeça. E por um instante, tudo o que ela conhecia, tudo o que pensava saber, desmoronou. Como? Por que na garganta dela se tornou quase insuportável? Eles não. Era o que você pensa. Ele controlava tudo. O medo corria em nossas veias. Ele silenciou a todos nós. A avó continuou, com lágrimas nos olhos, como se a dor do passado tivesse voltado com toda a força. A iluminação da sala balançava, e Clara sentiu que algo a observava. Algo nas sombras da floresta que cercava a casa. Algo que não queria que ela soubesse. Enquanto o relato da avó se desenrolava, Clara sentia a realidade se fazendo em 1000 pedaços. A busca por justiça pulsava em seu ser. Mas quanto mais a avó falava, mais surgiam dúvidas e medos. Ela se lembrava de como o pai fazia ecoar seu poder e sua presença, como uma sombra implacável. Por que a avó esperou tanto para contar? Por que o silêncio se tornara a única defesa contra o terror que ele impunha? Um arrepio percorria sua espinha. E agora, ao olhar para a avó, Clara percebeu que, ao buscar a verdade, corria o risco de arrastar todos para o abismo. Mas o que seria de sua vida se permanecessem no silêncio? Os sinais de alerta gritaram em sua mente. A vizinhança aparentemente amigável agora se tornava um labirinto de mentiras. Aqueles que pareciam amigos poderiam muito bem ser cúmplices do seu pai. O medo cresceu, brotando como erva daninha. Como poderia confiar em alguém? Clara estava cercada por forças que queriam manter seus segredos bem guardados. E assim, enredada em um emaranhado de medos e certezas, Clara se viu em um dilema aterrador: seguir os instintos e buscar a verdade, mesmo que isso colocasse sua avó em risco, ou permanecer em silêncio, sendo apenas mais uma vítima do legado de medo. Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava presa em uma névoa de confusão e medo. A avó, com seu olhar triste, continuava a falar, mas as palavras se tornavam um eco distante. Ele controlava tudo, Clara. Cada um de nós. Você não pode imaginar a dor que carregamos. Mas antes que ela pudesse processar tudo, um barulho vindo da porta da frente interrompeu a conversa. Um estrondo que parecia um soco à madeira envelhecida, seguido por um silêncio, como se o próprio ar tivesse parado. Vovó, o que foi isso? A pele de Clara se arrepiou enquanto ela olhava para a porta, o coração batendo como um tambor. A avó fez um gesto. Fique calma, pode ser apenas a tempestade. Mas a voz dela traía a certeza. Um frio atravessou a sala. Clara ficou de pé, instintivamente se aproximando da porta. O barulho se repetiu, mais forte desta vez, como se alguém estivesse tentando forçar a entrada. Um nó se formou em sua garganta. Clara, não, fique aqui, a avó gritou, mas Clara não conseguia se mover. Algo dentro dela precisava saber. Ela se aproximou da porta, as mãos tremendo enquanto tocava a maçaneta. Antes que pudesse abri-la, a porta se abriu com um estalo, revelando uma figura encapuzada. Clara sentiu o pânico subir como um incêndio. Quem é você? A voz da jovem saiu como um sussurro trêmulo. A figura hesitou, então se aproximou, tirando o capuz devagar. Clara ficou paralisada ao reconhecer o rosto que tanto amava e... Emia, era seu pai, mas havia algo diferente. Os olhos que outrora eram de um azul profundo, agora eram sombrios, como se a luz tivesse sido drenada deles. Clara, ele disse, e sua voz doce e fria parecia ecoar nas paredes. Você está vivo. A jovem mal conseguia articular. A realidade começava a se romper. Vim por razões importantes. Sua voz era calma, mas Clara podia sentir a turbulência sob a superfície. O que sua avó te contou não é tudo. A avó deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de terror. Você não pode estar aqui. O que você quer? Pai e avó trocavam olhares carregados de um rancor que Clara nunca havia imaginado. O peso do segredo, de repente, parecia crescer e esmagar tudo ao redor. Eu não posso deixar isso assim, disse o pai, lançando um olhar intenso para a avó. Você não entende. Você não pode simplesmente voltar e contar a verdade. A avó lutava contra lágrimas. O que Clara não sabia era que ali estava uma luta muito mais longa do que ela podia imaginar. Eu sempre estive aqui, escondido, o pai disse, voltando-se para Clara. E agora, você precisa saber quem realmente sou.
Sua avó não é a única que guarda segredos. Vou te dar a verdade que você merece. Ele fez uma pausa. Você só precisa me seguir. Clara ficou paralisada. O que ele queria dizer? Seguir ele? Para onde? As palavras da avó ecoavam em sua mente. Uma guerra interna a consumindo. E com um último olhar atormentado, o pai a atraiu para fora da casa. O cenário mudava e os ecos do passado ressurgiam nas sombras. E enquanto Clara hesitava, a tempestade lá fora ficou mais intensa. Os relâmpagos iluminando o rosto do pai, mostrando algo que nenhum dos dois queria aceitar. Nessa hora, a verdade parecia ainda mais distante, e a sensação de estar sendo puxada para um abismo se tornava mais real. Clara respirou fundo. O que você está escondendo, pai? Cada palavra era um peso, um fardo. Mas antes que ele pudesse responder, a porta se fechou violentamente atrás deles, e uma voz cortante ecoou da escuridão. Espero que você esteja pronta para a verdade, Clara, porque ela pode custar mais do que você imagina. E assim, com o destino em suas mãos, Clara percebeu que a busca pela verdade havia se tornado um jogo mortal. O que ela descobriria poderia muito bem arrastar todos ao seu redor para um caos ainda maior. Clara respirou fundo. O que você está escondendo, pai? Cada palavra era um peso, um fardo. Mas antes que ele pudesse responder, a porta se fechou violentamente atrás deles e uma voz cortante ecoou da escuridão. Espero que você esteja pronta para a verdade, Clara, porque ela pode custar mais do que você imagina. A mente de Clara girava. O olhar de seu pai era intenso, mas havia algo em seus olhos que fazia o coração dela acelerar com uma mistura de amor e medo. Ele estava ali. Ele era um mistério a ser desvendado. Seguir, ele disse, estendendo a mão, é a única saída. Mas antes que ela pudesse tomar qualquer decisão, um grito ecoou na noite. Era sua avó. Ela urrava com a força de uma tempestade. Clara, não! Volte! Um repentino e intenso clarão iluminou o céu como se o próprio universo estivesse gritando. Clara hesitou, o pé já quase fora da porta. Quando olhou para trás, viu sua avó, pálida e mãos tremendo, a expressão paralisada entre o desespero e a determinação. O que você está fazendo aqui? A avó gritou para o pai de Clara, sua voz soando quase incrédula. Não me faça fazer isso, Clara, disse ele, ignorando a avó, como se ela não estivesse ali. Venha comigo. Você precisa entender. A mente de Clara estava em conflito. Por que você voltou? O que está acontecendo? Você pode ter matado minha mãe. As palavras saíram como um disparo. A tensão no ar se tornava palpável. O pai fez uma pausa, um vislumbre de dor atravessando seu rosto. Você não sabe a verdade. Foi um acidente. Eu não. E então, como se o mundo estivesse desmoronando, um trovão estreou no céu, explodindo em um som aterrador. E lá, naquele momento de caos, a porta da casa ao lado se abriu, revelando um grupo de figuras encapuzadas, saindo como sombras do inferno.
Os olhos de Clara se arregalaram. Eles estavam ali, cercando a casa, como se soubessem tudo, como se estivessem aguardando. Por aquele momento, ele não pode descobrir. Uma das figuras gritou, e dentro de instantes as silhuetas começaram a se mover em direção a eles. Clara estava paralisada. Quem são eles? O medo escorria por seu corpo. Pai, o que está acontecendo? Por favor, você não entende. Ele estava prestes a se explicar quando um dos encapuzados avançou, rasgando na escuridão. É hora de acabar com isso! Gritou a figura. E antes que Clara pudesse gritar, um homem surgiu atrás dele, segurando um facão, seu rosto coberto pelo capuz. Clara, saia daqui! A avó berrou. Mas Clara já estava vencida pela cena surreal. O pai recuou, defensivamente, se colocando na frente da filha. Não, isso não está acontecendo, o pai murmurou, quase para si mesmo. O horror estava escrito em seu rosto, e uma lágrima escorregou da bochecha de Clara, fervendo como lava de desespero. Você não pode fazer isso. Você é meu pai, a jovem gritou, a voz cheia de uma força primal que ela não sabia que tinha. O que está acontecendo? Neste momento, o céu escureceu ainda mais e uma tempestade de relâmpagos iluminou tudo, revelando o rosto dos encapuzados. Clara viu algo que a fez parar. No meio deles, um rosto familiar que a deixou em choque. Era a imagem de sua mãe, seu semblante triste e resoluto, seus olhos fixos em Clara com uma intensidade que cortou sua alma. Clara, ela parecia sussurrar como um eco profundo. O pai de Clara olhou surpreso para a figura diante deles. Não, você não está morta. As palavras dele cortaram o ar como uma faca e a névoa da confusão começou a se dissipar. Você precisa escolher, Clara. A voz de sua mãe soou clara agora, como um chamado do além. O passado está prestes a se revelar. E então, antes que qualquer um pudesse reagir, a luz atingiu seu clímax. O som de um trovão explodiu e tudo ao redor mergulhou na escuridão. Clara sentiu um puxão brutal, então, como se a terra estivesse prestes a engoli-la. Escolha sua verdade, a voz ecoou. E em um lampejo de luz ela percebeu. Tudo o que sabia estava prestes. Mãe a paralisava. As figuras encapuzadas cercavam a casa, e aquela voz, doce e angustiada, ecoava em seu coração. Clara. Era como se o mundo em volta dela estivesse em câmera lenta, e tudo que importava era aquele momento. A tempestade rugia, relâmpagos iluminando o rosto do pai, que agora parecia uma sombra de algo que Clara acreditara que conhecia. Escolha sua verdade. A voz da mãe reverberou, apontando para um abismo que Clara mal conseguia compreender. Ela queria correr, mas as pernas estavam fincadas no chão, como se as raízes da verdade a prendessem. O pai, agitado, olhou para a mãe e então atirou um olhar cheio de fúria para as figuras encapuzadas. Vocês não podem interferir. As figuras trouxeram uma tensão palpável. Um deles avançou, revelando uma faca ofuscante, e gritou: Ele não pode descobrir a verdade. Precisamos terminar isso agora. O coração de Clara batia como um tambor em um desfile. Quem são vocês? O que querem?
A angústia a fez sentir os olhos arderem. Sua avó, agora colapsando sob um peso invisível, gritou de novo. Clara, não confie nele. Ele é a razão de todo este sofrimento. O Tom, agora desesperado, fez o pavor tomar conta do ambiente. Ao mesmo tempo, Clara, assustada, olhou para o pai. Ele parecia cada vez mais perdido, um homem cercado por demônios de seu passado. Você não entende. Eu fiz isso por você. O pai ecoou e a frustração o tornava quase irreconhecível. As palavras dele atravessavam o ambiente, empurrando Clara para um estado de incerteza ainda maior. E então tudo mudou. Um dos encapuzados, que parecia hesitar, puxou o capuz para trás, revelando o rosto marcado por cicatrizes e raiva. Era Tomás, o melhor amigo de Clara. Um choque percorreu seu corpo. Tomás, o que você está fazendo aqui? Sua mente girou. Ele era um dos amigos que sempre havia estado ao seu lado. Desculpe, Clara, eu não queria, mas não há mais como esconder a verdade. É hora de você saber. O tom dele era de desespero, e a tempestade lá fora parecia se intensificar. Os outros encapuzados olharam para Tomás, e em resposta, ele ergueu as mãos, como se pedisse desculpas e defesa ao mesmo tempo. Os olhos do pai se arregalaram. Você está com eles? A voz, antes cheia de controle e certeza, agora era de um homem que perdeu tudo. Clara, confusa, olhou de um para o outro. O que significa isso? O que estão falando? Ele não só controlou sua mãe, Clara. Ele a traiu. Tomás declarou, a verdade estalando entre eles como um raio. Ele manipulou todos nós. A morte dela não foi um acidente. Foi um ato de desespero. Ele a destruiu para manter seus segredos. A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. As memórias de felicidade e amor se desfaziam, substituídas por um cenário de traição e dor. Ela olhou para o pai, cada vez mais isolado, os olhos dele estabanados, e as palavras de Tomás reverberavam na sua cabeça. Não pode ser verdade! Ele é meu pai! Clara, a verdade é cruel. Ele não é quem você pensa que é, e ele nunca foi. Tomás desviou o olhar, como se estivesse suportando um fardo imenso. Precisamos agir agora, senão ele vai acabar contigo, assim como fez com sua mãe. O mundo ao redor começou a girar. Clara, incandescente de raiva e dor, um vazio gelado a engolindo. A tempestade formava um eco de caos em seu coração. As alianças estavam mudando, e ela estava no meio de tudo, onde cada movimento poderia custar vidas. Nesse momento, outra figura saiu das sombras, um terceiro encapuzado que se posicionou entre Clara e o pai. Você não pode deixá-la escolher. A verdade pode ser mortal. O tempo pareceu parar quando o olhar de Clara se cruzou com o do pai. Ela se viu diante de uma escolha: permitir que o passado a consumisse ou lutar contra os fantasmas que posicionavam suas garras sobre o presente. Quem está dizendo a verdade, Clara? O tumulto que a rodeava se intensificou e, ao mesmo tempo, um profundo eco de incerteza a envolveu. Todo o seu mundo desmoronava ao seu redor e a tempestade tornou-se um símbolo de sua luta interna. Com o coração agitado,
Clara deu um passo à frente, decidida a descobrir. Vocês vão me contar a verdade agora. Ela não sabia ao certo o que isso significava para ela e para todos ao seu redor. Mas uma coisa era certa. A tempestade não era nada comparado ao furacão que se aproximava em sua vida. Um confronto entre amor, dor e verdade incontrolável. E naquele momento, enquanto relâmpagos iluminavam o céu, Clara percebeu que o maior desafio estava apenas começando. Que mais estava escondido nas sombras. Clara sentiu o coração acelerar. A imagem de sua mãe a paralisava. As figuras encapuzadas circundavam a casa, e aquela voz, doce e angustiada, ecoava em seu coração. Clara. Clara. Era como se o mundo em volta dela estivesse em câmera lenta, e tudo o que importava era aquele momento. A tempestade rugia, relâmpagos iluminando o rosto do pai, que agora parecia uma sombra de algo que Clara acreditara que conhecia. Escolha sua verdade. A voz da mãe reverberou, apontando para um abismo que Clara mal conseguia compreender. Ela queria correr, mas suas pernas estavam fincadas no chão, como se as raízes da verdade a prendessem. O pai, agitado, olhou para a mãe e então atirou um olhar cheio de fúria para as figuras encapuzadas. Vocês não podem interferir. Um dos encapuzados avançou, revelando uma faca ofuscante, e gritou: Ele não pode deixar Clara descobrir a verdade. Precisamos acabar com isso agora. O coração de Clara batia como um tambor no seu peito. Quem são vocês? O que querem? A angústia a fez sentir os olhos arderem. Sua avó, agora colapsando sob um peso invisível, gritou de novo: Clara, não confie nele. Ele é a razão de todo este sofrimento. O Tim, agora, desesperado, fez o pavor tomar conta do ambiente. Clara olhou para o pai. Ele parecia cada vez mais isolado. Os olhos estavam quase perdidos e as palavras da avó reverberavam em sua cabeça. Clara, eu fiz isso por você. O pai ecoou, e sua frustração o tornava quase irreconhecível. Com as vozes se elevando, algo na atmosfera parecia se intensificar, como um relâmpago prestes a atingir. Clara sentiu o suor escorrente pela testa enquanto olhava para Tomás. Estava perdido, em insegurança. Ele não só controlou sua mãe, Clara, ele a traiu. Tomás declarou, a verdade estalando entre eles como um raio, e manipulou todos nós. A morte dela não foi um acidente, foi um ato de desespero. Ele a destruiu para manter seus segredos. As palavras de Tomás cortaram Clara como uma faca, a dor abrindo um buraco imenso em seu peito. Ela olhou para o pai, cada vez mais desconectado, enquanto as memórias de felicidade agora se desfaziam. Não pode ser verdade. Ele é meu pai. O desespero emergia em seu tom. Você está vendo quem ele realmente é? Tomás gritou, um fio de raiva na voz. Mas antes que Clara pudesse processar tudo, uma estrondosa explosão ecoou. Um clarão iluminou o céu. Figuras encapuzadas tremeram e um deles fez um gesto apressado. Então,
Um outro encapuzado tirou o capuz e Clara congelou. Era seu irmão, Miguel, que ela pensava ter perdido para sempre em um acidente anos atrás. Miguel? Isso não faz sentido. Ela sentia a realidade se despedaçando, um misto de alegria e horror tomando conta dela. Clara, a verdade precisa ser revelada. O que seu pai fez não foi por amor, mas por controle. Miguel se adiantou, lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Eu sou a resposta que você buscava. Fui quem salvou você quando criança. Surpresa, Clara sentiu a cabeça girar. Você estava aqui o tempo todo? Isso a desestabilizava. Um turbilhão de emoções a sufocava. Miguel explicou apressadamente. Eu voltei porque descobri tudo. A morte da mãe não foi um acidente, foi planejada. As figuras encapuzadas cercaram ainda mais, e o pai de Clara gritou: Cale-se, você não pode contar isso a ela. A tensão no ar se tornava palpável. Clara sentiu o peso da revelação. Você matou a nossa mãe? E antes que o pai pudesse negar, uma risada maníaca surgiu de um dos encapuzados. Apontando para o pai, a figura disse: É hora de você provar seu amor. Então, a verdade não pode permanecer escondida. E naquele instante, tudo ficou ainda mais obscuro. Relâmpagos iluminavam o céu, mas agora o rosto do pai era como uma máscara de terror. Clara, mergulhada em confusão e dor, percebeu que estava no meio de uma tempestade muito maior do que imaginara. Os laços familiares que acreditava conhecer estavam se desintegrando, e ela sentia que a cada momento nova revelação aparecia. Escolha sua verdade, Clara. O pai a desafiou, enquanto as figuras se moviam para encurralá-la. E então, tudo se tornou trevas mais uma vez. Clara respirou fundo, a incerteza pairando intensamente no ar. O que mais poderia existir nessa trama de traição? Alguma coisa maior estava se desenrolando diante dela, e isso a fez sentir um medo e uma curiosidade que a puxavam na mesma direção. A tempestade rugia, mas não havia como prever a tempestade de segredos que ainda estava por vir. As palavras de Miguel ainda ecoavam na mente de Clara, mas tudo se desintegrou com a chegada da tempestade. Escolha a sua verdade, Clara. O grito da mãe pulsava em seu coração. O que estava acontecendo? O ar parecia carregar um peso imenso. As figuras encapuzadas se moviam como sombras ameaçadoras, e o pai dela, agora completamente isolado, via sua proteção desmoronar. E então, algo inesperado aconteceu. No meio da tensão, uma figura conhecida surgiu, uma sombra familiar na escuridão. Clara! A voz reverberou, e todos os olhares se voltaram para a entrada da casa. Era Daniel, seu amigo de infância, que havia desaparecido anos atrás. Daniel? Clara mal conseguiu acreditar. Seu estômago se revirou. A visão dele abalava. Está tudo bem, eu estou aqui. Ele correu e se colocou na frente de Clara, olho a olho com o pai dela. A tempestade lá fora parecia emanar fúria, mas havia uma calmaria, perturbação em Daniel. Você não pode mantê-la longe da verdade. É hora de acabar com essas mentiras. A tensão explodiu, o ar carregado de eletricidade. Você não está entendendo. Essa é a minha filha. O pai de Clara gritou. Seu olhar cheio de desespero. Eu fiz tudo, para proteger você. Mas Clara estava em choque.
Daniel, o amigo que pensara que nunca mais veria, agora estava ali, ponto central da tempestade que se formava. Protegê-la de quê? Clara gritou, a voz trêmula. Dessa mentira? Do que você realmente fez? A raiva crescia, mas havia também uma pitada de confusão. Daniel, com seus olhos ardentes, enfrentou o pai. Clara, você precisa saber a verdade sobre sua mãe e sua família. O que aconteceu não foi um acidente. Ele não é seu salvador, é o seu carcereiro. As palavras de Daniel caíam como um golpe. O silêncio se instalou, aumentando a tensão na sala. O pai de Clara estava perante um tribunal de olhares. A avó angustiada, Miguel e agora Daniel, os intrigantes da verdade. Nós precisamos ir, Daniel insistiu, mas Clara ainda estava paralisada. Você não pode simplesmente levá-la. O pai dela quase rugiu, mas sua postura se abalava. Algo estava prestes a romper o que permanecia. Clara, você deve me ouvir. Daniel gritou com uma urgência que parecia atravessar paredes. Lembra da noite em que eu desapareci? Tudo foi um plano. Um jogo cruel do seu pai. O mundo dela começou a girar, cada fato se desmanchando. Não, isso não pode ser. Clara balançou a cabeça negando. Os flashes de memórias do pai dela como um herói, como um mentor, se tornaram sombras distorcidas. Daniel, você está dizendo que meu pai... Prefiro acreditar que ele estava tentando nos proteger. Mas Daniel balançava a cabeça, os olhos transbordando compreensão e compaixão. Ele não queria que você conhecesse a verdade, porque a verdade é uma arma, Clara. E se você souber, pode ser que você não esteja a salvo nem na própria casa. Era nesse momento de revelação, enquanto a tempestade rugia lá fora, que um grito cortou o ar. Era a avó, desesperada. Não! Clara, não ouça esse garoto! Ele está aqui para te destruir! A verdade pesada pairava no ar, e o coração de Clara lutava entre o amor e a traição. O céu escureceu ainda mais. E então, em um movimento repentino, uma figura surgiu no meio do grupo. Um último encapuzado se revelou e Clara ficou paralisada. Era a sua mãe. A imagem dela brilhava com uma luz estranha. Seu olhar fixo em Clara. Não acredite em nada do que eles dizem. Você só precisa escolher. A mente dela, sobrecarregada, virou um turbilhão. A tempestade lá fora se intensificou, refletindo o tumulto interno. Clara gritou, mas a voz dela era um eco distante. Escolha sua verdade, Clara. O que mais você quer esconder? A voz dela se tornava um sussurro no vento que uivava lá fora. E nesse momento, a realidade virou caos. Clara percebeu que a questão não era apenas sobre o que tinha acontecido com sua mãe, mas sobre quem ela realmente era. A conexão que todos tinham, os segredos que giravam em torno de sua família, foram brotando numa rede intrincada e perigosa. Clara, precisamos sair agora! Daniel implorou, mas Clara havia entrado em um estado de fixação. Assim, ela percebeu que a escolha estava em suas mãos. E a tempestade, assim como seu mundo, estava prestes a se aprofundar em um abismo ainda mais profundo. Clara respirou fundo. A imagem da mãe a paralisava. As figuras encapuzadas cercavam a casa, e aquela voz, doce e angustiada, ecoava em seu coração. Clara, o mundo parecia desacelerar, enquanto as palavras de Daniel ressoavam através do vento uivante. O passado
como tempestade. Estava prestes a se revelar, mas ela não sabia se estava pronta. Daniel, com a expressão determinada, olhou nos olhos dela. E então virou-se para o pai. Precisamos ir, Clara. A verdade está prestes a nos engolir. Mas antes que pudesse dar um passo, algo inesperado aconteceu. Os encapuzados começaram a se afastar, recuando como se soubessem que algo estava prestes a mudar. E um deles tirou o capuz de forma lenta e teatral. Era Juliana, a esposa de Tomás. Clara ficou sem palavras. O coração dela acelerou, misturando confusão e dor. Juliana, o que está acontecendo? Clara mal podia entender o que via. Juliana, com um olhar grave, avançou e a tensão no ar aumentou. Clara, há segredos maiores do que você imagina. E as pessoas aqui têm jogado um jogo muito mais sombrio. Sua voz tremia, mas Clara notou um brilho de bravura. Você sabe algo sobre minha mãe? A dúvida inundava a mente de Clara. Juliana deu um passo à frente, as mãos tremendo. É sobre o que aconteceu na noite da morte dela. Eu estava lá, Clara. Eu vi tudo. E o que você precisa entender? Seu pai não é o único que guarda segredos. Você precisa saber a verdade. A tempestade rugia nas outras árvores, mas o que ela dizia fazia o coração de Clara gelar. Como assim? O que mais você sabe? Juliana respirou fundo. Eu vi seu pai discutir com sua mãe. Ele estava furioso, mas havia algo mais. Uma presença entre eles. Ele não estava sozinho, Clara. Havia outras pessoas envolvidas. Pessoas que desejavam o controle. E sua mãe faz parte disso. Cada palavra de Juliana era um golpe na percepção de Clara. Não, não pode ser. Clara estava prestes a colapsar sob o peso da revelação. Como você pode dizer isso? Essas palavras permaneceram no ar, como um eco que se recusava a desaparecer. As figuras encapuzadas se moveram. Clara viu Tomás balançar a cabeça, angustiado. Juliana, não, você não pode contar isso. Mas a declaração havia sido feita e um silêncio constrangedor pairou. Foram como secos trovões vindos do passado. Clara sentiu dúvidas e a necessidade de investigar, mas o olhar de Daniel a acalmou. Você precisa confiar na Juliana, Clara. Há mais numa história que você desconhece. E então, antes que a ansiedade pudesse tomar conta, uma segunda figura apareceu, emergindo das sombras. Era o tio de Clara, Henrique, que ela não via desde que era criança. Clara, ele começou. O rosto carregado de preocupação. Tudo o que você sabe sobre sua família está prestes a mudar. A verdade está bem abaixo da superfície e seu pai não pode saber que estamos aqui. Henrique, o que você quer dizer? O que está acontecendo? O pânico se apoderou dela, o desejo de entender queimando intensamente. Há um pacto, Clara. Sua mãe, ela estava em algo perigoso e seu pai nunca quis que você soubesse. Eu vim aqui para ajudar você a descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Nesse momento, um trovão estrondoso ecoou e uma luz ofuscante iluminou a cena. Clara olhou de Henrique para Daniel, depois para Juliana, enquanto a tempestade parecia alcançar seu clímax. Não, não, não! Eu não posso acreditar em nada disso. O medo e a incerteza eram palpáveis, mas havia uma faísca de determinação crescente. Você precisa acreditar, Clara, Juliana exclamou, e a frustração em seu olhar era evidente.
Se você não fizer isso agora, perderá mais do que pode imaginar. E nesse instante de alta tensão, uma terceira figura emergiu na escuridão. Era a mãe de Clara, mas não sua imagem de amor. Seus olhos estavam cheios de uma ferocidade desconhecida, e a presença dela parecia dominadora. Clara, soou como um grito do passado. Você precisa parar com tudo isso agora. A verdade quebrou no ar, e a tempestade lá fora não era nada comparada ao caos que aquela revelação gerava. Clara sentiu todos os olhares voltados para ela, e a conexão com sua mãe era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. O que você está dizendo, mãe? Só existe uma saída, Clara, e você precisa fazer a escolha certa. A voz dela ecoou com uma intensidade que congelava a alma, e naquele momento, com a tempestade aumentando e a verdade prestes a ser rasgada, Clara deu um passo para frente, mesmo sabendo que a escolha que faria poderia mudar o curso de sua vida e o futuro de todos para sempre. Clara respirou fundo. A imagem da mãe a paralisava. As figuras encapuzadas cercavam a casa, e aquela voz, doce e angustiada, ecoava em seu coração. Clara! O mundo parecia desacelerar, enquanto as palavras de Daniel ressoavam através do vento uivante. O passado, como tempestade, estava prestes a se revelar, mas ela não sabia se estava pronta. Não podemos confiar nele, Clara, disse Juliana, seu olhar intenso e alerta. A tensão era palpável. Clara se virou rapidamente, seu coração disparado. A mãe, que agora era uma sombra à sua frente, estava prestes a abrir a boca para falar. Mas o que veio a seguir feriu o ar como um raio. Um estrondo sinistro ecoou da floresta, seguido por um brilho ofuscante que iluminou o céu. Era ele! Miguel, o irmão de Clara, gritou, enquanto a luz revelava um vulto familiar saindo das árvores. Seu pai. Mas não era apenas isso. Clara observou, paralisada, enquanto ele carregava algo pesado. Não! Por que ele estaria trazendo isso? A imagem claramente se fazia mais nítida à medida que o barulho estrondava, e Clara notou uma série de figuras se aproximando, cada uma delas encapuzada. Não! 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 Daniel gritou, enquanto as figuras se posicionavam entre eles. O brilho da luz desapareceu como uma neblina, e a tensão cresceu. A presença do pai no meio daquele caos foi como um choque. Os outros olhares se voltaram para ele, e Clara sentiu um nó no estômago. Não é hora para discussões, Clara, o pai guetou, sua voz ecoando com desespero. Precisamos ir agora! Eles estão vindo! Mas antes que ouvissem mais alguma coisa, a floresta se agitou, e de lá surgiram novas vozes. Nós sabemos sobre você, seu traidor. A figura de um homem se destacou entre as sombras. Sua voz era carregada de desprezo. Clara reconheceu aquele homem. Era o vizinho, o tal que sempre tinha algo a dizer, mas que nunca se metia. Você não pode fazer isso, Clara gritou, e seu coração pulava no peito. Eu quero saber a verdade. Mas então tudo se desencadeou. Um grito, agudo e desesperado, cortou o ar. Mãe! Clara olhou novamente e viu a imagem sumir em um redemoinho de ferozes relâmpagos.
As figuras avançavam em direção a eles e o pai a puxou para trás, em uma tentativa de protegê-la. Mas neste exato momento, algo chocante aconteceu. Uma das figuras encapuzadas se projetou para o pai e então algo indescritível ocorreu. O pai se virou e a lâmina cortou através do ar, mas não atingiu. Foi Juliana quem se lançou na frente dele. Não! O grito dela soou como um lamento profundo. O punhal a atingiu com força e o nó na garganta de Clara quase a faria desmaiar. O tempo parou e todas as dúvidas e perguntas pareceram se desvanecer em um desastre. Juliana! Daniel gritou, enquanto Clara caía de joelhos, seu coração estourando em pedaços. O grito dela, um suspiro gélido, cortou o que restava de sua paz. O olhar de Clara se fixou na compreensão, e tudo começou a fazer sentido de forma cruel. Era você, Miguel revelou, os olhos se arregalando. Você era parte disso. Você sabia. Mas o eco de sua voz foi abafado. Um turbilhão de realidades que ela se recusava a aceitar. Juliana, suas mãos tremendo, olhou nos olhos de Clara pela última vez. Desculpe, a verdade é mais complexa do que pensávamos. Uma onda de dor varreu a sala, e nesse instante Clara entendeu. Ela não estava apenas lutando contra segredos. Estavam todos conectados em uma teia de mentiras e traições. O pai, a mãe, Juliana, todos guardavam as mesmas sombras. E então, como uma explosão, um brilho ofuscante iluminou tudo e todos, enquanto uma dicotomia fervia na escuridão. A pergunta pairava no ar. O que realmente era verdade? A tempestade rugia, mas a verdadeira tempestade estava dentro dela. Clara sentia seu mundo desmoronar e ao mesmo tempo estava pronta para encarar. Ratos ecoessam. Era a hora o seu a ir. O que mais ela não sabia, lutando contra o turbilhão de emoções que a consumia. Escolha a sua verdade. As palavras da mãe ecoavam em sua mente, transformando os rostos dos que amava, e a falsa segurança que seu pai havia construído em torno deles. O céu parecia um reflexo de sua mente tumultuada, iluminado por relâmpagos que cortavam a escuridão como facas. A tensão era palpável, quase física, enquanto Juliana caía, a expressão de dor contorcendo seu rosto. Não, Juliana. O grito de Daniel cortou o ar, profundo, sincero e repleto de medo. A cena diante dela parecia um pesadelo que nunca acabaria. O pai de Clara se moveu rapidamente, mas já era tarde demais. Ao ver o corpo de Juliana no chão, Clara sentiu como se o mundo tivesse se partido em 1000 pedaços. O que você fez? A pergunta escapou de seus lábios, embora ela soubesse que não era apenas ele quem estava de mãos sujas. Não, o que está acontecendo? A avó gritou, suas mãos tremendo enquanto ela tentava compreender o caos em que todos se encontravam. Olhos se cruzaram e Clara viu o desespero nos rostos daqueles que a cercavam. Era um jogo de culpa e traição, e todos pareciam envolvidos. Mas então, de maneira inesperada, um hino distante começou a soar. Um som melodioso, quase etéreo, que parecia cortar pela tempestade. Clara olhou para o céu, onde uma luz radiante surgiu.
tão intensa que ofuscou tudo mais. Era como se a própria natureza estivesse chorando, e a incredulidade se apoderou momentaneamente da cena. As figuras encapuzadas hesitaram, algumas recuando como sombras fugidias diante da luz que se intensificava. Não, isso é impossível. O tom catastrófico que saiu da boca de um dos encapuzados fez todos congelarem. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele som familiar não poderia ser. O brilho da luz se intensificou, moldando a silhueta de uma figura que se aproximava, revelando um rosto que todos pensavam estar perdido. Clara! A voz cortante era inconfundível. Era sua mãe. Mas ela não estava mais como lembrava. A presença dela era poderosa e opressora. Você precisa entender. O que fazemos, fazemos por você. O olhar de sua mãe era dominador e as palavras a impactaram como um golpe. Você está viva? O desespero e a esperança se misturaram em Clara, enquanto a realidade lutava para se ajustar. Mas Juliana, você... Juliana é um peão neste jogo, assim como todos nós. Mas você, Clara, é a chave para tudo. A intensidade na voz da mãe fez o ar ao redor parecer vibrar. Está na hora de acabar com isso. A verdade e a sua escolha são tudo o que importam agora. Enquanto a conversa se tornava cada vez mais intensa, a avó olhava de uma figura a outra, o rosto pálido, quase assombrado. O pai de Clara estava em um estado de confusão, os olhos dilatados, enquanto ele tentava processar a chegada de sua esposa. Mas você não pode estar aqui. Acordamos você por causa de... Ele hesitou, a culpa ecoando em seus pensamentos reprimidos. Silêncio! A mãe de Clara gritou, e o tom dele fez a tempestade do lado de fora parecer mansa. Todos vocês falharam em me proteger. A sequência de mentiras se desfaz agora. Neste momento, outra figura emergiu da multidão. Era Tomás, os olhos cheios de coragem. Vocês enganaram a todos. O que está acontecendo não é o que parece. E então, como uma bomba prestes a explodir, ele apontou para Clara. A verdade, querida, é que você não é apenas filha do seu pai. Você é a filha de muitos, e não apenas de um. As palavras de Tomás cortaram o ar. Clara mal podia acreditar no que estava ouvindo. Não apenas filho, mas filha de muitos. O significado disso reverberava em sua mente, como um eco limpo e retumbante. Tempestade parecia aquietar, como se o universo estivesse aguardando a reação dela. Ela finalmente olhou para a mãe nos olhos e perguntou, com a voz trêmula: "O que você está escondendo de mim?" O silêncio se fez pesado, e enquanto todos esperavam uma resposta, a dúvida pairava no ar. Uma sombra de desespero e agonia cruzou o rosto da mãe. O clima tornou-se opressivo, e a verdade começava a desmoronar. Mas Clara ainda estava presa entre o amor que sentia e o receio do que poderia descobrir. Agora é a sua escolha, Clara. A luz chegou, mas a escuridão não foi embora. O que a mãe dizia era verdadeiro, mas o que realmente significava? Clara estava cada vez mais presa em um labirinto de incertezas, e à medida que a tempestade rugia, a escolha entre luz e sombra pesava em seu coração mais do que nunca.
O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo, e a esperança e o medo se entrelaçavam como as nuvens que cobriam o céu. Clara estava no centro de um furacão. A tempestade rugia lá fora, mas tudo o que ela podia sentir era o caos dentro dela. Imagem da mãe, poderosa e decidida, encarava todos com um olhar que misturava amor e fúria. O que está acontecendo? Clara se perguntou, um nó na garganta. Eu sou sua mãe. O tom de voz era firme, mas Clara notou um tremor sutil. Aquela alegação penetrava sua mente como um raio. Eu voltei porque você precisa saber a verdade e que tem muito mais em jogo do que você imagina. A tensão no ambiente crescia, ela podia sentir o ar elétrico. Ao olhar ao redor, Clara viu os rostos de todos os que amava em um estado de desespero. O pai estava imóvel, o peso da culpa quase palpável. E Daniel, próximo a ela, parecia estar se segurando para não desmoronar. Clara, a escolha é sua. Ele gritou, a urgência na voz quase quebrando-a. Os encapuzados hesitaram, a luz da mãe de Clara brilhando como uma espada contra as trevas. A verdade sobre nós, sobre você, não deve ser ignorada. Não pode ser enterrada novamente. A voz dela ecoou, soando como um magnético chamado à ação. Mas como posso confiar em você? As palavras saíram em um sussurro. Angustiado, o olhar da mãe penetrava fundo. Você sempre deve confiar na sua verdade. Vá para onde seu coração leva. Ouvindo isso, Clara sentiu um calor crescer dentro de si. Eu quero saber. Eu não posso continuar vivendo neste pesadelo. A voz dela se elevou enquanto a tempestade batia furiosamente nas janelas. A luz parecia enfraquecer as sombras ao redor dela. Então, em um instante, tudo fez sentido. Clara se lembrou dos momentos em que a felicidade era real. As lembranças de risadas e mesmo as pequenas brigas que formaram laços. Tudo estava entrelaçado, como as linhas do destino. Não podemos continuar assim, ela gritou com determinação. Precisamos quebrar essa corrente de mentiras, Daniel disse, avançando ao lado dela. Se não agora, quando? Um murmúrio atravessou os encapuzados, a incerteza deles se tornando visível. Você está certa. Chega de mentiras. A avó de Clara, por um momento, conseguiu um retorno ao seu papel de defensora. A verdade deve prevalecer, mesmo que doa. E então, em um movimento fluido, a mãe de Clara se afastou das sombras e começou a contar tudo. A dor, as lutas, a busca por poder e controle que destruíram este lar. O coração de Clara estava dividido, cada palavra ecoando na sua mente como trovões. Com os últimos detalhes revelados, a luz parecia reinar. As figuras encapuzadas hesitaram, e em um ato inesperado, algumas começaram a tirar os capuzes, revelando rostos familiares. Eram amigos, vizinhos, pessoas que Clara conhecia, cúmplices de um segredo maior que a vida. É hora de parar com isso. Juliana, a esposa de Tomás, falou finalmente. Vocês precisam se unir. Não deixar que antigas rivalidades mantenham o vício em suas histórias. A tempestade parecia acalmar, mas ainda havia uma tensão no ar. Clara respirou fundo.
Por um longo tempo, eu fui a refém das escolhas dos outros, mas não mais. Agora eu sou dona do meu destino. As palavras saíram com firmeza e clareza que surpreenderam até mesmo a si mesma. Enquanto a poeira começava a assentar, cada um começou a se posicionar. O pai, agora com um olhar vulnerável, se aproximou. Sinto muito, Clara. Eu realmente não sabia que havia um caminho diferente. Pois é, mas o que importa é que aqui e agora, todos, nós temos que encarar a verdade. Clara se virou para todos os presentes, cada rosto espelhando um misto de alívio e dúvida. Vamos reconstruir isso juntos. Com isso, a atmosfera começou a mudar. A luz que emergia do interior da casa estava começando a ofuscar as sombras. E mesmo com a tempestade ainda rugindo lá fora, havia uma nova sensação de esperança, de renovação. Cada um se movia por conta própria, a força da verdade guiando os passos. As dúvidas e o peso das tragédias passadas começavam a se dissolver, mas os ecos do passado ainda pairavam, e Clara sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Naquele instante, ela percebeu que só o tempo diria se a transformação iria durar. E assim, olhando para os olhos das pessoas que amava, Clara sentiu que, juntas, poderiam enfrentar qualquer tempestade. O futuro estava diante delas, e a jornada, embora incerteza, prometia ser cheia de descobertas. Se preparem, pessoal, porque a história de Clara e a luta por liberdade ainda não terminou. E aqui vai um lembrete. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder nenhum dos próximos capítulos dessa jornada emocionante. Esmague aquele botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que nossos relatos continuem. Comente abaixo suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.